Bem, ok, meus irmãos. Boa noite a todos. Sejam mais uma vez aqui bem-vindos no nosso tempo, a nossa aula, nosso módulo aqui do ITG, Atos dos Apóstolos, tá? Essa aqui será a nossa sexta aula, tá? Estamos aí na metade do curso, das 12. É, Não se preocupe com isso, tá? Mas essa aqui vai ser a nossa sexta aula, tá ok? Eu já enviei todos os vídeos das aulas anteriores, tá? Se não recebeu, é só me pedir que eu envio. Ou você pode acessar lá o canal e procurar lá a playlist de Atos, do Bruce, que tá todos os vídeos lá, tudo bonitinho lá, tá ok? Bem, quero passar logo aqui para o Bruce. Bruce, gostaria que alguém, ou você pode designar alguém para orar, para confessar a nossa dependência do Senhor nesse momento. eu vou pedir para o Marcos, lá de Castanhal, Marquinho. Pode orar, Marcos, pelo nosso tempo aqui hoje, na nossa aula. Orar aí um pouco pelo Rai, depois a gente vai ter um grande período de oração aí por ele, pelos irmãos aí que estão aí entrando aqui na nossa aula, tá? Amém. Por favor, Marcos. Nosso glorioso Deus e amado Pai, nós queremos te dar graças em nome de Jesus por mais esse privilégio que temos de estudar a Tua Palavra nessa noite de hoje. O nosso querido amigo e pastor Bruce, pedimos que o Senhor nosso Deus possa nos permitir o privilégio de podermos ter o Teu Santo Espírito continuamente em nossas vidas, como tem estado, para que nós possamos aprender a nos relacionar cada vez mais intimamente com o Senhor, para te adorar, para te glorificar e para te exaltar, como assim somos ensinados pelo pastor. Adorar o nosso Deus é o ponto essencial que nós temos para poder sermos gratos por tudo que o Senhor tem feito e pelo entendimento e pela sabedoria que o Senhor nos dá para podermos compartilhar com aqueles que verdadeiramente ainda não se encontraram com o Senhor e têm recebido esse privilégio através dos estudos bíblicos que nós estamos fazendo e continuamente com o objetivo e com o propósito de que essas almas sejam alcançadas pela misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos continuar lembrando do nosso pastor, Rai, que realmente ultimamente tem vivido alguns momentos difíceis, mas pelas informações que temos recebido da família, tem nos motivado muito a continuamente orar e reconhecer o quanto o Senhor tem sustentado a vida daquele homem. Graças a Deus por isso. E assim mesmo nós queremos lhe suplicar, lhe pedir continuamente pela vida dele e que ele possa, meu Deus, ser restaurado pelo Senhor, para que com certeza ele possa testemunhar do que os feitos que o Senhor tem feito, tanto na vida dele e com certeza tanto na vida da família que tem se mantido esperançosa no Senhor, assim como todos nós, em todo o Brasil e também fora do Brasil, que temos orado intensamente pela vida dele e clamando que o Senhor nosso Deus possa recuperá-lo. Que o Senhor nos permita uma boa aula nessa noite de hoje e que o Teu Santo Espírito nos dê o entendimento e a sabedoria para aprendermos o que é necessário para continuamente glorificar e honrar o Senhor. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, eu vou compartilhar a tela. Okay. Espero que... nós terminamos em capítulo 8 de Atos a semana passada. E é muito importante esse capítulo, porque algumas coisas aconteceram que são importantes para a nossa consideração. Eu vou começar aquele momento em que Felipe, você lembra que ele era helenista, isso significa que ele não nasceu na terra, o grego era a primeira língua dele, ele era parte daqueles 7 que foram escolhidos, capítulo 6, ele é conhecido, uma das poucas pessoas na Bíblia que é considerado um evangelista. E ele foi para Samaria, ele fez milagres, porque poucas pessoas fizeram milagres, além dos apóstolos. E o que aconteceu é que bastante pessoas chegou lá e a cidade se alegrou bastante. Então, fé verdadeira, você pode ver esse tema em Atos, é que produz alegria. Eu confesso, eu estava falando com uma pessoa essa semana e ele ia trabalhando pelo Senhor muitos anos, ele está no ministério muito mais tempo do que eu.
E ele é um bom professor da palavra, mas ele estava triste, muito triste. E ele estava falando, eu acho que quando eu chego diante de Deus, ele vai ficar decepcionado comigo. Eu falei, não, eu não vejo isso. Eu não vou receber esses galardões por causa de todas as coisas, mas eu estou confiante que Deus me ama. E essa é a única coisa que é importante. Eu queria que meu amigo experimentasse alegria, porque meus irmãos, eu estava chamado muitos anos atrás para fazer um acampamento para uma outra denominação. E essa denominação, eu acredito que pode perder sua salvação. E eu e Lisa notamos que é uma falta de alegria na vida das pessoas. Eu estou tentando, eu estou querendo, mas eu não estou vendo essa alegria. Então, a presença de Deus na vida produz alegria. Nós vamos ver que 2 vezes a alegria entrou na cidade de Samaria e também quando o eunuco, da segunda parte desse capítulo, quando Felipe foi arrebatado dele, ele continuou na alegria do Senhor. Então, esse é um tema. A coisa que nós reparamos, versículo, eles esperaram até, Felipe esperou até os apóstolos Pedro e João chegassem lá. Versículo 14 fala que esse é capítulo 8, versículo 14, significa que os apóstolos ouviram e eles, que Samaria abraçou a palavra, então eles enviaram Pedro e João para confirmar. Porque se fosse só Felipe, não teria o mesmo respaldo com Pedro e João. Então, quando eles oraram para receber o Espírito Santo, 16 é um versículo importante, é uma explicação de uma situação esquisita, porque sobre nenhum deles havia descido ainda o Espírito Santo, mas somente tinha sido batizados em nome de Jesus. Então, por quê? Deus valoriza a unidade, Deus reteve o Espírito Santo até os apóstolos podiam chegar, especialmente Pedro. Você lembra no dia do Pentecostes, ele abriu a chave, a porta para o evangelho para todos os judeus. Aqui ele está abrindo para os samaritanos, e nós vamos ver daqui a pouquinho que Pedro vai abrir a porta para os gentios. E que Deus não queria 2 igrejas, porque se Felipe tivesse começado esse grupo, independente dos apóstolos, poderia ter 2 igrejas, os samaritanos e os judeus. Então, Deus, de propósito, reteve o Espírito Santo. Tem alguns casos que pessoas não receberam o Espírito Santo quando creram, ou havia necessidade de imposição de mãos, ou às vezes, você sabe, no caso de Cornélio, não houve imposição de mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles. A gente falou sobre Simão a semana passada, ele era feiticeiro, eles maravilharam todos, porque ele era o grande poder, ele creu e foi batizado. Eu não sei se eu falei isso semana passada, mas há uma expressão na Igreja Católica que chamam simonizar, simonia. Simonia é que pessoas pagaram dinheiro para uma posição da igreja. Quer dizer, eu quero ser um diácono, quero ser um presbítero, e pago um certo dinheiro para fazer isso. Mas olha as palavras que Pedro falou para Simão. Perdição, não tens parte, não tens sorte nessa palavra, teu coração não é reto, iniquidade, esse é o inglês, desculpe, coração não está certo, fel de amargura, e falou laço de iniquidade. Essas coisas não são características de uma pessoa que conhece o Senhor. É óbvio que ele, mesmo que a Bíblia fala que ele creu, ele só acreditou e ele não foi nascido de novo porque não houve uma transformação. Ele teve interesse, ele foi atrás das coisas por interesse, e esse que eu acho que eu falei semana passada, arrependimento verdadeiro, leva à fé verdadeira. Isso é bem óbvio. Houve na Bíblia arrependimento, mas mais do que arrependimento é mais do que saber o que peca. Faraó, esse é importante para mim, porque os africanos acreditam
que fé, arrependimento é confissão. E eles, Faraó, por exemplo, ele falou, eu pequei. Ele falou várias vezes, ele falou, eu pequei, mas ele não se arrependeu. Balaão, ele falou para Deus, eu pequei, mas ele continuou, fez a mesma coisa, tentou amaldiçoar Israel. Acã, quando ele foi aquele que pegou as coisas do Jericó, esconderam, ele não se arrependeu. Saul, o rei, 2, 3 vezes, quando ele estava seguindo Davi, ele falou, meu filho, eu pequei, mas ele não se arrependeu. E claro que a Bíblia fala que Judas, ele confessou, ele falou, eu pequei, ele até sentiu remorso, mas ele não nasceu de novo. Alguém tem uma pergunta sobre capítulo 8? Eu fiz meio rápido como revisão aqui. Não, eu vou falar sobre Filipe em um momento, mas essa primeira parte do capítulo 8. Gostei das perguntas no fim da última aula, não aguarda até o fim, vou dar a oportunidade para vocês. Ok, a situação, você lê o versículo 25, os apóstolos voltaram para Jerusalém depois dessa coisa, e Felipe, ele foi para, nós cremos que estava em Jerusalém, e o anjo do Senhor apareceu para ele, talvez fosse uma visão, talvez fosse somente o Espírito Santo falando para ele. Versículo 26 fala, mais um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo, leva-te, vai em direção do sul, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, qual é deserto. E interessante, essa coisa que fala para o sul, eles acham que pode ser traduzido meio-dia. Então, ele pegou esse lugar que chama Estrada de Gaza, que era Jerusalém para Gaza, antes de Cristo. Essa cidade de Gaza, que era parte dos filisteus, foi destruído. Então, basicamente, a Estrada de Gaza passou pelas ruínas de Gaza. E esse homem, a Bíblia fala que ele foi um etíope, do eunuco, e eu coloquei 2.400 quilômetros porque ele fez essa viagem. Você pode imaginar de carroça fazendo uma viagem de 2.400 quilômetros? Eu já fiz, mais ou menos isso, Belém, Brasília, mais ou menos essa distância, e foi muito cansativo, muito demorado através de um carro. Eu já fiz de ônibus algumas vezes, mas esse homem, isso mostra que ele é faminto, ele é eunuco, e eunuco é uma expressão que pode ser literalmente que quando uma pessoa ia servir o rei ou a rainha, eles iam cortar a genitália do homem, que daí ele poderia ser dedicado não isso, e não teria nenhum interesse na vida sexual, porque não podia. Mas a Bíblia fala que se alguém tem os órgãos sexuais cortados dessa maneira, ele não pode participar no templo, no serviço do templo. Então, por isso, algumas pessoas pensam na expressão eunuco, significa que ele fala da maneira que ele se entregou para servir a rainha. E a Bíblia fala desse, é pronunciado correto, Candace. Como é que pronuncia esse nome aí? Versículo 17. Candace? Ok. Muito, me dá uma sinal aí, Ricardo. Mas Candace não é um nome. Eu conheço algumas pessoas com esse nome, mas era um título, como Faraó e Abimeleque. Esses são títulos de pessoas, nomes do líder do país, e não é o nome da pessoa. Então, esse mostra, ele era uma pessoa, a Bíblia fala que ele era superintendente de todos os seus tesouros, versículo 27. Isso significa que ele era uma pessoa de bastante responsabilidade, secretário do Ministério da Finança do país.
Você pode imaginar essa responsabilidade. Mas a Bíblia fala que ele foi para Jerusalém, porque versículo 27 fala qual foi o motivo? Qual foi o motivo? Foi para adorar. Para adorar, exatamente. Eu acho interessante quando eu vejo as pessoas no livro de Atos, como ele, como Lídia, como Cornélio, eles usam essas palavras que descrevem que são adoradores. Então, ele era um adorador em potencial, estava faminto para saber como adorar a Deus, conforme versículo 27. E como eu falei, aquela coisa que fala que foi para a direção do sul, indica que era meio-dia. E meio-dia não era o melhor tempo para viajar. Então, essa foi a situação. Só para vocês saberem, tá vendo isso é a África? Tá vendo esse parte que é com um cerco colorido? Esse era a Etiópia na época. Então, você pode ver que Chad, onde eu moro lá, é parte da Etiópia. Etiópia, como é que pronuncia isso? Etiópia, me ajuda, pessoal. Etiópia, obrigado. E essa é a região da Etiópia e é bem grande. O reinado deles foram basicamente os africanos e essa razão provavelmente ele era negro, africano. E só para você pegar uma perspectiva, esse aqui, se você pode ver meu cetro aqui, essa é a viagem que ele fez. Ele foi expulso de Jerusalém, subiu para uma vila perto de Samaria, aí ele desceu e ele foi em Jerusalém e Deus falou para ele meio-dia de pegar essa estrada, e essa estrada era muito deserta, era 2 estradas, e ele pegou a estrada mais deserta, e ninguém estava lá, estava viajando. E eu gosto muito dessa história aqui, porque o Espírito Santo daí falou para ele de ir lá para falar com o homem. E versículo 29 fala disso, Espírito Felipe, chega-te junto com esse carro, e correndo, Felipe ouviu que ele estava lendo a Isaías. Interessante. Ele foi lá para adorar. Eu acredito que ele estava um pouco frustrado porque ele sentiu que algo estava faltando. E ele teve o dinheiro e o meio de comprar um livro de Isaías. Agora, você tem muito mais do que isso na sua Bíblia, mas imagina esse homem, uma coisa tão preciosa, ele pegou, pensando, talvez o livro de Isaías vai explicar como eu posso ser um adorador. E Felipe ouviu isso e ele perguntou se entendeu o que estava lendo. E versículo 31, ele fala, pois como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou Felipe que subisse lá. Olha, essa viagem de Jerusalém para Samaria, para Gaza, é 100 quilômetros, mais ou menos, 100 quilômetros. E praticamente exatamente isso. Então, talvez ele fosse 5 quilômetros dentro dessa viagem, saindo de Jerusalém, e onde o batismo de Cornélio aconteceu está por aqui perto. Então, basicamente, 90 quilômetros ele viajou junto com esse homem, explicando a palavra de Deus para esse homem. 90 quilômetros. E esse dá bastante tempo para ele explicar, talvez 7, 8 horas, que ele podia ficar explicando ou mais para esse homem as escrituras. Eu gostaria de ter uma gravação disso, eu gostaria de saber, mas a coisa que eu sei, ele pregou Jesus, muito importante. Segunda coisa que ele usou as escrituras, ele falou da profecia do Antigo Testamento, como vocês descobriram, como até esse ponto, as profecias sobre Jesus sendo o Messias eram importantes nessas pregações que eles deram para ele. Então, a gente vai voltar para o resto da viagem do Felipe, mas ele foi lá e correu ao lado dele,
E começando lá com Isaías, ele explicou essa coisa. Eu tenho que falar uma coisa, você vai achar graça, mas eu não estou inventando essa história. Talvez alguns de vocês ouvissem do que eu vou falar, mas você sabe que eu era professor na universidade e era o dia do exame do laboratório. E eu tinha que ficar saindo do meu escritório, que era alguns 30 metros do laboratório. Eu fiquei saindo do laboratório e voltando. Eu tinha um aluno, Tekle era o nome dele, ele era de Etiópia, e ele tinha convidado a irmã para chegar lá e estudar na universidade. E ela estava, essa menina de Etiópia, estava sentada lá fora do meu laboratório, ao lado da porta. Eu fiquei passando na frente dela e eu vi ela lendo um livro. E eu senti o Espírito Santo falando para mim, para e falar. Eu falei, mas eu não tenho tempo, tenho que arrumar o laboratório. Então, eu parei e eu falei com a mulher, a moça, eu perguntei para ela, o que você está lendo? Ela falou, alguém me deu esse livro que tem as promessas da Bíblia. E eu falei, é mesmo, né? Tem um monte de... Ela falou, tem muitos versículos. E eu falei, você está entendendo? E ela falou, não estou brincando. Ela olhou para mim e falou, mas como é que eu vou entender se ninguém explica para mim? E eu falei, eu acho que eu vi esse filme antes, essa era a moça da Etiópia que falou isso para mim. Eu sentei e eu marquei um estudo bíblico com ela, estudei alguns trechos com ela algumas vezes e ela deu sua vida a Cristo. E foi muito interessante porque uma mulher que é missionária da Igreja dos Irmãos lá na África, ela encontrou com essa moça num acampamento no outro estado e ela deu testemunho que isso é como ela chegou no Senhor. Então, interessante, o que ele estava lendo é esse trecho, que provavelmente você tem um trecho bíblico que fala mais do propósito de Cristo, da vida de Cristo, que exato. Lembre-se disso, 700 anos antes de Cristo, foi levado como ovelha ao matadouro e como cordeiro muda perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Eu acho interessante, eu não sei se você já ficou perto quando mata um porco. Rapaz, eu estava sentado num muro, perto de um muro, no outro lado do muro de mim, alguém matou um porco. Eu pulei porque o porco faz muito barulho, mas a ovelha não faz barulho. Fica quieto assim. E com certeza, os fariseus e os sacerdotes que estavam acusando Jesus, quando ele não respondeu, eles provavelmente pensaram desse versículo aqui, que ele não falou nada. E assim, ele não abriu a boca na sua humilhação de negaram justiça. Houve alguns 20 coisas ilegais que eles fizeram no tribunal contra Jesus. E quem poderia descrever a geração? Porque da terra sua vida foi tirada. Então, ele não teve descendentes, porque ele foi morto quando ele era ainda novo. Então, esse que ele estava falando. Então, o silêncio de Jesus, a injustiça contra ele e a morte dele estava profetizado. E outros trechos antes disso estava muito forte. Mas ele perguntou o homem falou, quem é que esse homem estava falando? Tem algumas pessoas da época, e judeus até hoje, falam que esse servo que estava sofrendo é o sofrimento da nação, dos judeus. Outros falaram, não, era o próprio profeta. Isaías estava descrevendo sua experiência. E outros falam que não, era o Messias. E tem alguns judeus que entenderam que aquele trecho do servo sofrendo é o Messias. Então, se você não conhece Isaías 51, você deve pegar um tempo para ler. Eu já usei isso no evangelismo. É uma boa coisa para fazer. Se alguém conhece um pouco da Bíblia, você lê esse trecho de Isaías, todo Isaías 53, e pergunta quem está descrevendo aqui. A pessoa fala, é claro que é Jesus. Mas isso foi escrito 700 anos antes dele. Descreveu sua missão. Então, é interessante como o Espírito Santo arrumou essas circunstâncias. A presença do Felipe, mandou Felipe, levou esse homem a comprar Isaías e aconteceu que ele estava lendo um dos melhores trechos da Bíblia.
foi a preparação pelo Espírito. Ele começou com as profecias e ele focalizou na pessoa de Jesus. E você tem que lembrar que meus argumentos não têm o mesmo valor das Escrituras. Então, essa é a razão que nós gostamos de sentar com as pessoas e ler as Escrituras e explicar as Escrituras, porque esse não pode ser feito rapidamente. Essa é a razão que nós queremos o processo. Ele teve esse bastante tempo, 100 quilômetros para fazer isso. Esse é Tel Hesse, alguma coisa assim, que perto de Gaza, e nós cremos que esse foi o lugar que foi o batismo. Eu li um artigo de um luterano que estava negando o batismo por imersão, que ele falou, é tudo deserto no estrado de Gaza, mas não é verdade. Houve um rio que ele foi lá. O trecho que é interessante, olha que eu estava lá em Gaza. E, pensei que eu tinha outra coisa aqui. Eu esqueci de ler isso. Então, ele perguntou. Então, nota o versículo 37, está realmente entre parênteses lá. E disse, ele perguntou, eis aqui água, que impede, versículo 36, que eu seja batizado? Então, disse Felipe, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse, creio que Jesus é o Filho de Deus. Então, essa frase aqui, a razão foi adicionado depois, mas com certeza houve qualquer confissão desse momento da parte da pessoa, mas eles acham que isso foi uma confissão que eles fizeram na igreja primitiva, porque os manuscritos mais velhos não têm isso, mas com certeza esse tipo de coisa foi falado nesse momento. Creio que Jesus é o Filho de Deus. E eles pararam, e nota como o versículo 38 fala, eles desceram ambos na água, e daí ele foi batizado e eles saíram da água. E que eu queria chamar a atenção, mas Felipe achou-se Azoto, indo passando, evangelizava todas as cidades até chegou a Cesareia. Então, nota como ele fez aqui, vários quilômetros, esse é muito longe, Gaza até Cesareia, e que aconteceu, ele foi arrebatado para Azoto aqui, e passou por essas cidades aqui pregando o evangelho. E a próxima vez que a gente encontra Felipe é quando Paulo estava indo para Jerusalém e ele estava indo em Cesareia com sua família. Então, pode ser que isso foi a cidade de Felipe lá, quando ele ficou, ele morou. Muita coisa aqui agora. Alguém tem uma pergunta sobre qualquer coisa do eunuco? Mais uma coisa que eu esqueci de falar que é importante. Eu acho, a Bíblia não fala se ele era o gentil ou judeu, mas houve uma população de judeus em Etiópia. Nós cremos que ele era um prosélito que converteu para o judaísmo lá na África e ele viajou para lá, porque Pedro é que evangelizou o primeiro gentil. Então, nós cremos que ele não era gentil. E basicamente, aquela parte da África tem bastante cristão até hoje. Então, perguntas? Pastor Bruce? Sim. Eu tenho um rapaz, nós temos uma família que nós estamos evangelizando, e no decorrer dos estudos, quando nós finalizamos as 4 histórias, eu puxei um assunto com ele a respeito de 5 coisas importantes que a pessoa que está estudando a Bíblia, que realmente tem o propósito de conhecer Cristo como Salvador, se ele tinha conhecimento do sofrimento, do sacrifício, da morte, do derramamento de sangue e da ressurreição de Jesus. E ele disse que ele nunca assim ele tinha parado, ou alguém tinha dito alguma coisa para ele com relação a isso, né? Ele ficou muito surpreso. E ele pegou um caderninho de anotação e separou esses 5 pontos, né, com respeito à obra de Jesus Cristo. Quando o senhor falou a respeito aí da questão de ser esclarecido, né, para o eunuco, que ele estava lendo a respeito disso, né, Felipe foi bem claro com isso. Isso parece que foi uma coisa muito nova, né?
no entendimento. E aí, quando o senhor falou isso, eu me lembrei do Calilo, né, desse rapaz que a gente está estudando a Bíblia. Ele ficou muito impressionado, porque ele não conhecia detalhadamente esses pontos, né? E foi muito bom. Então, quando o senhor fala que devemos, o melhor, devemos sentar e estudar a Bíblia na casa da pessoa, ela é muito conveniente. É só para reforçar o que o senhor estava falando aí a respeito de se sentar e estudar a Bíblia com a pessoa. Que pessoas não têm coragem, muitas vezes, de perguntar durante um culto, alguma coisa assim, e muita informação passa sem compreensão. Então, o poder da palavra de Deus tem que ser compreendido, né? E nós queremos que estudar com as pessoas em casa. Esse é muito, muito difícil. Eu estava falando com um pastor missionário ontem sobre isso, aqui nos Estados Unidos, que pessoas veem evangelização como um evento. Eles não têm essa visão de compartilhar dessa maneira. Outra coisa? Alô, oi, Bruce. Sim. Daniel. Oi, Daniel. E, Bruce, uma coisa que eu acho muito interessante, que quando Deus escolhe uma pessoa para salvar, ele vai encontrar, né, a pessoa certa para levar a mensagem do Evangelho. Uhum. É o que a gente pode ver na vida desse homem aí, né? Que Deus tinha escolhido realmente esse homem para crer no Evangelho. E aí, uma das maneiras que ele tinha de encontrar foi essa. Deus enviou o seu servo até ele, e aí chegando lá, não precisou nem de muita coisa, né? Ele já foi já decretado já para aquilo. Então, eu vejo assim, na vida das pessoas, dos eleitos, Deus vai fazer uma obra extraordinária. A pessoa vai custar muito para cair a ficha para ele até, né? No momento, eu creio que ele nem vai cair a ficha, no momento, né? Depois é que ele vai raciocinar para ver como foi que Deus fez. Eu tiro isso pela minha vida, né? Minha vida, eu sempre fui da igreja católica, né? Meu pai é católico e é praticante, ele criou a gente na igreja, né? E, de repente, Deus usou de uma forma para mim vir embora aqui para Marituba, do nada. Eu fiz uma coisa lá que até hoje eu não sei se eu fiz certo, mas olhando pelo outro lado, vejo que foi Deus que fez isso. Onde eu cheguei aqui foi encontrar, né, o Evangelho verdadeiro. E Deus foi tão bom comigo que ele me mostrou o verdadeiro Evangelho. E passando já por várias tribulações, Deus me sustentou e tem me sustentado cada dia mais. Só tenho crescido, né? Aprendendo mais e mais com o Senhor. A minha vida é de gratidão ao Senhor. Né? É verdade que a gente depende dele. Quero viver a minha vida assim, né? A dependência dele. Sim. Uma coisa que quando você estava falando, eu ia procurar um versículo, mas eu decidi que não é o momento de olhar, mas duas coisas. Você pode ver que o Espírito Santo colocou Felipe e esse homem no mesmo lugar, no mesmo tempo certo. E um dos meus mentores, ele sempre fala que ele chama isso encontros divinos, que você encontra com a pessoa certa no momento certo, pessoa certa no momento certo. E mas ao mesmo tempo eu quero ser fiel em semear. E esses dias eu estou semeando bastante com meu pai, que ele é 92 e não conhece o Senhor. Eu já compartilhei muita coisa, compartilhei mais uma coisa com ele essa semana. Eu quero ser fiel nisso, porque eu penso no trecho lá em Ezequiel 3, eu acho, que ele falou, olha, eu te coloquei como vigia lá da cidade, uma guarda lá para olhar e vigiar as coisas para a cidade. Se você vê um inimigo chegando e você não avisa, eu vou exigir o sangue. Mas se você avisar a pessoa e ele não escuta, essa é outra coisa, não é sua responsabilidade. E essa que eu não posso ganhar ninguém para Cristo. Deus tem que abrir os olhos e nós temos que ver assim. Isso é muito importante.
Alguém mais tem um comentário, pergunta? Boa noite. Alô, Boa Bruce. noite. Sim. Pode falar, irmão, depois eu falo. Pode falar lá, depois eu falo. Bruce, boa noite. Boa noite. Aluno Penetra aqui do ITG, esposa da Maria Antônia. Aham. Bruce, eu ouvindo, né, todos esses capítulos, né, de Atos, né, e essa passagem do eunuco aí, eu não acredito, assim, particularmente, que o eunuco leu as escrituras só naquele dia com Filipe. Assim também todo aquele público, né, que Pedro pregou antes, e os judeus e tudo, né? Pelo menos a minha percepção é que o judeu ele tem o pré-conhecimento lá do Pentateuco, né? Absolutamente, porque até 12 anos eles tinham que memorizar todo o Pentateuco e as tradições. Então, os judeus conhecem bem a palavra até hoje. Então, baseado nisso, né, o evangelismo ele não é algo de um momento, de um dia, de uma semana, porque eu lembro, quando eu era criança, meu pai ele quase foi padre, e o nosso pai aqui ele foi o nosso primeiro evangelista. Então, desde criança, eu escutei do meu pai contando as histórias de Abraão, as histórias de Adão e Eva. Sempre a gente veio escutando, né? E um dia, ouvindo a pregação do pastor Clarindo, lá na Quinta Rua, né? Foi o momento da minha conversão para Cristo, né? Então, eu acredito que o evangelismo ele é algo que é como fala lá, né? Cada um vai fazer uma parte dele, né? Até que o todo se complete e a obra do Espírito Santo é feita na vida daquela pessoa. Então, eu acredito que o evangelismo é algo de longo prazo, não é de curto prazo. Né? Pode ser relativamente rápido, mas geralmente a pessoa tem que escutar várias vezes diferentes aspectos e no momento certo. A gente já viu pessoas relativamente rápido, mas geralmente é que nós falamos, é um processo. Essa coisa que é importante para saber, como você indicou lá. É verdade isso. E Bruce? Sim. Já terminou, Chico, já? Já, meu aqui, querido, o Benedito. Já? Opa, sim. Desculpa aí, meu irmão. Minha pergunta é sobre... eu queria que o senhor falasse mais aí sobre o Filipe, que era helenista, né? Sim. O que seria aí o helenista? A palavra helenizar significa se tornar grego. E o que aconteceu é que alguns 300 anos, 200 anos antes de Cristo, houve um homem que tentou helenizar os judeus, quer dizer, de pegar a cultura grega e também a língua grega. E quando nós falamos de judeus helenistas na Bíblia, eles são judeus que nasceram fora de Israel, a primeira língua é grego, e eles eram diferentes, e houve certo preconceito. Os hebreus, quando Paulo falou em Filipenses 3, que ele era hebreus de hebreus, isso significa que eu era muito judeu, eu fui criado dentro de Jerusalém e minha língua é hebraico e aramaico, não grego tanto. E claro que Paulo sabia grego também, mas esse helenista, e você sabe que Felipe era helenista, porque você pode ver em Atos capítulo 6, que aconteceu é que os helenistas estavam falando que é preconceito. Vocês que são hebreus são preconceituosos que nós que não somos nativos de Israel. Nós somos judeus, mas nós nascemos fora. E só para você saber, você pode perceber isso como a maneira que as pessoas trataram a Bíblia. Está vendo esse trecho que eu falei aqui, que o homem estava lendo aqui? Essa é uma tradução diretamente da Bíblia grega. Não é de usar. Paulo, ele sempre usou a Bíblia hebraica e traduziu, ele mesmo traduziu para grego. Mas se você entende o que eu estou falando, só lembra disso, helenista,
nasceu fora da terra prometida, falava principalmente grego, usava Septuaginta, que era a Bíblia grega. Os hebreus, como Paulo, eles nasceram na terra, falaram hebraico e aramaico, e eles usaram a Bíblia hebraica. Hebraica, Okay? né? Tá certo. No caso, Paulo, então, não era um helenista, não, né? Porque ele nasceu lá em Tarso, né? Fora lá de Ele Israel, era né? natural de Tarso, mas quando ele era muito pequeno, ele foi. Nós cremos, porque você lembra que lá mais para frente você vai descobrir que a irmã dele morou em Jerusalém. E porque Paulo estudou com Gamaliel, isso significa que ele era lá natural ou não nasceu lá, mas quando ele era muito novo, foi enviado para Jerusalém e foi criado lá. Então ele se considerou um hebreu. Tá certo. Isso. Obrigado. Já acabou, Bené? Eu Sim, queria irmã, falar. já. Estão me ouvindo? Oh, Eu queria contar uma experiência que eu lendo essa história do eunuco de Filipe. Eu me lembrei ontem, quando eu vinha do trabalho, eu encostei num mercadinho para comprar uma coisa, e eu tenho muita intimidade já com o caixa lá do mercadinho, já conheço ele há muito tempo, e sempre que eu chego lá, que eu estou triste, ele fala uma coisa para mim. Sempre que eu vejo ele triste, eu falo também. Se eu estiver alegre, ele vê também. Aí, quando eu olhei, eu fui pagar lá no caixa, eu vi ele muito triste, assim, o semblante caído mesmo. Aí eu perguntei para ele, você está muito triste hoje? Aí ele disse, dona Fátima, eu estou muito triste, eu estou arrasado. Eu disse, por quê? Ele disse, tem uns parentes meus que estão entubados na UTI, e eu estou muito triste mesmo, estou sem ânimo. Aí eu fui e falei assim para ele, que a gente sempre canta assim, alguma coisa, né? Na mesma hora veio na minha mente um hino que eu sei que diz, somos em tudo atribulados, mas não angustiados, estamos perplexos, não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, não em desespero, não em desespero. Quando eu falei isso para ele, assim, cantando assim, bem pertinho dele, assim, aí ele pegou e disse assim, dona Fátima, muito obrigada por essas palavras que a senhora acabou de falar, cantando para mim, me ajudou muito. Aí ele botou as coisas na sacola, aí eu disse, olha, eu vou trazer uma história para o senhor que fala que nós não somos, mesmo nós sendo servo do Senhor, mas nós não estamos isentos de passar por essa tempestade. O importante é nós estarmos firmes com Ele, que com Ele na nossa vida nós não vamos temer. Aí eu peguei, me lembrei do quinto sinal que eu tinha aqui em casa, aí eu disse que eu ia levar para ele ler. Aí, na mesma hora, eu vim embora para minha casa. Quando eu cheguei em casa, que eu olhei, cadê a sacola das compras que eu tinha comprado lá? E ficou tudinho em cima do balcão e eu não trouxe a sacola. Aí eu voltei, eu peguei, me lembrei, já vou ter que voltar para ir pegar a sacola das compras para fazer o almoço. Eu peguei, eu digo, já que eu vou voltar, eu já vou levar o sinal para ele. Peguei o quinto sinal, levei para ele. Aí deixei lá com ele e vim embora com a sacola de volta. Então, eu comparei agora com essa história do Filipe, porque é uma coisa que a gente tem, que eu sempre estou atenta, assim, quando eu saio de manhã, que eu oro, sempre eu estou atenta com as pessoas que estão passando por muita dificuldade agora nessa pandemia. Isso é importante porque a gente deve orar para Deus criar esses encontros divinos e ser sensível ao Espírito Santo para perceber quando Ele está tocando em nós para falar.
Sim, eu vi que Deus me usou naquele momento para ajudar ele, para ajudar aquele homem naquele momento. E você fez alguma coisa que eu jamais poderia fazer. Ninguém ia converter se interesse se eu cantar para eles. Eu sou horrível em cantar, então você pode ser usado dessa maneira que eu não posso. E, eu deveria ter colocado Atos 9 aqui, mas somente 13 fala que Deus pode transformar a pessoa mais resistente. E você pode ver em 1 Timóteo, capítulo 5, capítulo 1, Paulo falou, Deus realmente que me escolheu, ele fez tudo isso para que eu seja um exemplo para as pessoas que iam ser salvos. Em outras palavras, Paulo contou essa história em 1 Coríntios, capítulo 1, e basicamente ele estava falando, olha, se Deus pode me converter, ele pode converter qualquer um, porque eu sou o principal dos pecadores. E a gente vai ver isso hoje. Essa história da conversão de Paulo, essa vai ser sua tarefa. Eu não decidi exatamente como eu vou falar, mas se você escuta bem, presta bem atenção agora, escuta o que eu vou falar, eu vou mostrar como essa conversão de Paulo foi importante e a comparação das diferentes vezes. Em Atos, capítulo 9, 1 e 31, quem é que contou essa história foi Lucas. Com certeza, Lucas, nós sabemos que ele falou com Paulo, pegou a história, mas ele contou a história bem geral da situação. Ele colocou os eventos lá, mas se você quer saber toda a história, você tem que ver todos os contos lá, porque cada vez que essa história foi contada, somente Lucas aqui, mas por Paulo, ele escolheu diferentes partes da história da sua conversão para considerando quem estava escutando. Em Atos 22, 3 a 21, esse foi quando Paulo levou a oferta para Jerusalém e pessoas começaram, de Éfeso estava lá, e começaram, ajuda, esse é o homem que causou todo o problema, então, ele está entrando no templo, eles começaram a espancar, e o sargento, o tipo de sargento, o centurião, levou ele preso, porque a multidão ia matar Paulo. E Paulo deu um silêncio para todo mundo, pessoas começaram a escutar, ele contou a história de como ele se conversão. Mas é interessante, ele falou algumas coisas que não são nos outros relatos. No primeiro relato lá, você pode ver que ele focalizou muito no resultado, a segunda visão que ele teve de Jesus. Em Atos 26, 2 a 29, é mais interessante ainda, porque a gente pode ver sobre a conversão de Paulo, e a missão que Deus deu, Atos 22 fala do que Ananias falou para Paulo, muito mais detalhado. Atos 26 fala como que Jesus falou para Paulo antes dele se converter. Filipenses 3, 4 e 8 é que Paulo estava falando sobre sua vida espiritual. Ele falou como ele falou que eu era hebreu de hebreus, eu circunciso o 8º dia, a tribo de Benjamim, ele citou essas coisas, mas ele falou, mas para mim, quando eu encontrei com Cristo, eu sabia que nada disso teve valor em comparação com intimidade com Deus. Em Gálatas 1, 13 e 14, ele falou que era Deus que realmente revelou isso para mim. Deus é que fez isso. Eu não fui lá com Pedro e os outros, foi eu e Deus, né? Deus realmente revelou essas coisas para mim. É muito interessante, ele contou um pouco da história também, de que ele fez depois da sua conversão. Vai falar sobre isso um momento. 1 Timóteo, em 15, ele enfatizou como a gratidão dele para Deus salvar a sua vida. E como Deus realmente usa seu exemplo. Ele falou, Deus, uma coisa é verdade, meus irmãos,
Deus chegou para salvar os pecadores. E eu sou pior. Eu sou o pior dos pecadores lá. E Deus chegou para me salvar. E 1 Coríntios 5, 8 a 10, ele falou que esse foi o chamado dele para ser um apóstolo. Ele falou, olha, eu fui a última pessoa para ver Jesus. Eu tive esse privilégio. E eu quero contar algumas coisas para você. Situação, em capítulo 9, ele começou e fala, Saulo, porém, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Eu gosto dessa coisa, respirando, porque você pode ver praticamente, doeu esses cristãos, eu quero matar eles, se eu pego lá. Então, você pode ver que essa é uma coisa bem gráfica da maneira que ele estava lá, e ele foi para o sumo sacerdote, e ele queria ir para Damasco para pegar eles. Ele pegou permissão do sumo sacerdote para prender os cristãos, e Damasco era 220 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus moravam. Essa é a capital de Síria, lá no norte. Deixa eu ver se eu tenho um mapa aqui. Não coloquei mapa ainda. Mas eram muitos judeus lá naquela cidade, uma boa população, e provavelmente alguns dos helenistas que fugiram de Jerusalém estavam lá. Agora, por que Paulo estava assim? Houve um pensamento entre os fariseus, se finalmente os judeus são totalmente fiéis, todo mundo seguindo Deus, seguindo a lei direitinho, aí quando isso aconteceu, o Messias vai chegar. E esse que Paulo acreditou, então, para ele estava falando, meu trabalho é de purificar o judaísmo, de eliminar todos esses outros seitas, esses outros crenças, esses cristãos estão atrapalhando. É que eles que são a razão que o Messias não chegou ainda. Então, é essa razão que Paulo estava com tanta raiva contra eles, mas ao mesmo tempo, eu penso que estava rodando a sua cabeça um pouco o filme do que Estevão falou quando ele morreu, a maneira que ele morreu. Então, ele viajou para todo esse lugar aqui, e a Bíblia fala que ele caiu do cavalo, né? Não. Não, a Bíblia não fala. Eu peguei essa pintura famosa aqui que mostra que ele caiu do cavalo, mas ele não, a Bíblia não fala que estava viajando a cavalo aí. Mas eu gosto que ele falou, Deus falou com ele. A Bíblia fala que uma luz brilhou, mas as pessoas com ele viram a luz, mas não viram Jesus. Ele viu Jesus na sua glória nesse momento. Que nós sabemos que 1 Coríntios 15, ele é a última pessoa para literalmente ver Jesus glorificado nesse momento. E as pessoas que estavam com ele escutaram um barulho, mas não entenderam a voz. Se você combina que estava acontecendo em capítulo 9 e capítulo 22, você vai ver que eles ouviram o barulho, mas não entenderam a voz. Eles viram a luz, mas não viram Jesus nesse momento. Então, o que aconteceu? Ele falou isso, ele falou, Saulo, Saulo. Normalmente, quando você vê essa repetição, é uma expressão de tristeza. Simão, Simão. Você pode ver uma expressão de tristeza. Maria, Maria. Ou Marta, Marta, eu penso melhor. Mas ele falou, por que me persegues? Então, Paulo, nesse momento, ele escutou, perseguindo? Eu não estou perseguindo Deus, estou perseguindo esses cristãos que estão atrapalhando a coisa. Então, foi um choque dele, porque nota, para perseguir a igreja de Jesus Cristo, você está tocando o nosso mestre, você está mexendo com Cristo. Então, eu amo a igreja, eu vejo problemas na igreja, mas se você mexe com a igreja, você mexe com o noivo, porque é a noiva de Cristo, a igreja é a noiva de Cristo. E ele falou, dura coisa se recalcitrares, dura coisa que recalcitrares contra os arguilhões. Então, primeira pergunta, o que você deve perguntar? O que é esses
arguilhões estão. Tá vendo essa coisa aqui? É um pau com uma coisa fiada um pouquinho, com metal no ponto aqui. E quando você queria empurrar o gado para uma certa posição, você pega aquela coisa, você bate um pouco com ele leve, e ele falou, Saulo, Saulo, estou muito triste. Por que você está indo contra mim e contra o meu povo? Porque é muito difícil o que você está fazendo, porque você está me resistindo. Eu estou fazendo essas coisas para guiar e apontar para você, para mim, mas você está muito duro. E ele jogou a pergunta aqui, quando isso aconteceu, ele falou, quem és tu, Senhor? Então, o Senhor estava reconhecendo que ele era o Senhor, mas com certeza, Paulo era inteligente, ele sabia que era Jesus naquele momento. Tinha que entender isso, porque ele estava perseguindo os seguidores de Cristo, e ele falou isso. Não outra conclusão, mas ele não sabia o que falar, e como eu gostei como MacArthur falou, era o pior pesadelo para Paulo, de pensar que penso que eu estou servindo o Senhor, estou pelejando com toda a minha força para realmente fazer coisas certas para Deus, e agora eu descobri que eu estou completamente errado. Completamente errado. E aí, segunda pergunta, ele pergunta, o que você quer que eu faça? E, basicamente, se você ler o trecho, ele falou, vai para Jerusalém, ou desculpe, entra em Damasco e espera. Então, ele falou, mas versículo 6, leva-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te cumpre fazer. Agora, eu cheguei a uma conclusão alguns anos atrás, e eu vou mostrar que Paulo não era convertido ainda. O que aconteceu é que, nesse momento, Deus falou com ele, e esse só em Atos 26, que você vai ler isso, ele deu a missão para Paulo, que ele falou para abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebem eles remissão dos pecados e herança entre todos que são santificados pela fé em mim. Então, ele falou isso, Deus falou para ele, esse vai ser sua missão. Mas ele não chamou Paulo para arrependimento e fé ainda. E se você continuar a história, em Atos 22, Ananias chegou lá. Eu gosto da história de Ananias, eu vou levar isso antes de falar sobre esse trecho aqui. Paulo, ele ficou cego por causa do brilho de Jesus, e a Bíblia fala no versículo 9 que ele esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Por 3 dias sem beber. Por que Paulo fez isso? Era um jejum religioso? Não, eu acredito que ele estava arrasado nesse momento. Ele reconheceu que, olha, eu estava completamente, eu dediquei minha vida para uma coisa contrária do que eu queria, estava lutando contra Deus. Eu deveria saber dessas coisas, porque está na Bíblia. Por que eu não criei? Por que eu estava tão duro contra Deus? Eu sou o pior dos pecadores. Ele chegou a esse trecho. Não é que ele fez essas coisas feias que pessoas fazem, mas ele sabia, ele é o pior pecador porque ele sabia, mas não respondeu. E interessante, Deus falou para ele, versículo 10, ora, havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias, e nós vamos descobrir com outro trecho lá na frente que ele era um homem de Deus, bem respeitado tanto pelos judeus e cristãos lá em Damasco, e disse o Senhor em visão, Ananias, respondeu-lhe, eis-me aqui, Senhor. Ordenou o Senhor, levanta-te, vai para a rua direita e procura em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo, pois que ele está orando. E ele viu um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe a mão para receber-se à vista. Mas eu gosto muito de responder. Respondeu Ananias, Senhor,
há muitos ouve acerca desse homem, quantos males ele tem feito aos seus santos de Jerusalém. E aqui tem poder para os principais sacerdotes para nos prender, e todos os que invocam o teu nome. Eu posso imaginar Deus falando com ironia. É mesmo? Não sabia. Deus sabia. Então, Ananias está falando, mas Deus, você sabe o que você está pedindo aqui? E claro que ele sabia. É engraçado que Ananias pensou assim, que estava formando Deus uma coisa que ele não sabia. Mas esse mostra o choque que tanta com ele. Você tem certeza, Senhor? Esse homem está realmente fazendo coisas horríveis. Ele está aqui para fazer isso com a gente. E esse rua estreita existe em Damasco até hoje. Eu tenho um amigo que é natural de Damasco. Ele conhece essa rua e eles têm um lugar que eles acham onde esse casa onde Paulo estava orando. E Deus falou: levanta-te e vai até a rua chamada direita e procura a casa de Judas, um homem de Tarso chamado Saulo, pois que é esse que está orando. Então, ele foi lá e eu gostei. Uma das coisas que ele falou, Atos 22, o Deus dos nossos pais, de antemão, olha na tela aqui, o Deus dos nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo. Então, ele teve esse privilégio de ver Cristo e ouvires uma voz da sua própria boca. Ele escutou a própria boca de Jesus glorificado, porque terás de ser testemunha diante dos homens das coisas que tens visto e ouvido. Então, ele falou que essa é a sua missão, Deus te escolheu para isso. Mas olha que Ananias, depois de explicar essa missão para ele, ele falou, agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então, a gente não vai estudar cada um quando a gente chega lá, mas isso é coisa interessante. Olha o que ele falou. Primeira coisa que ele falou para Paulo fazer é levanta-te. Então, ele estava sentado, agora que ele colocou em posição da ação. Agora, eu não vou explicar, mas no grego, a segunda coisa para fazer é de invocar o nome dele. Então, Ananias falou, ok, essa missão que Deus deu para você, mas primeira coisa que você vai fazer é de invocar o nome dele agora. Agora você conheceu, você escutou a voz dele, invoca o nome, adore esse Jesus. Então, o resultado de invocar o nome do Senhor e reconhecer e submeter em adoração a Deus, ele falou, é de lavar teus pecados. Então, esse é o resultado da fé dele e recebe o batismo. O batismo não lava os pecados. O batismo não lava, mas gramaticamente era para invocar o nome do Senhor, lava os pecados e depois ser batizado. Então, deixa-me falar uma coisa que para deixar bem claro aqui, que eu estou querendo dizer. Eu creio que um problema com nossa evangelização hoje em dia é que a gente está muito rápido para levar a pessoa a se arrepender sem considerar e deixar a convicção do Espírito Santo chegar na sua vida. Deus deixou Paulo pensar sobre seu pecado por 3 dias. E a razão que ele não comeu ou bebeu é porque ele estava nesse processo de reconhecer a profundidade do seu pecado, da sua separação de Deus. Então, nesse momento, é que 3 dias depois, eu creio que esse trecho aqui em Atos 22 é um apelo para a salvação. Então, eu não vejo que muitos dos comentários que eu leio, eu creio que ele estava... Se você ler só capítulo 9, você vai pensar que ele se converteu quando ele viu Jesus. Mas eu creio que era 3 dias depois de um tempo de arrependimento, de reconhecer a profundidade do seu pecado. E nesse momento ele clamou a Jesus, invocou o nome de Jesus, adorou Jesus, lavou seus pecados e Ananias batizou esse homem lá. Ok, alguém tem uma pergunta sobre isso?
Porque esse evento é muito importante. Paulo usou 5, 6 vezes esse testemunho dele para mostrar como a gratidão da salvação é que levou Paulo a ser esse homem que ele foi. Alguém tem uma pergunta sobre isso? Bruce, é o José aqui de Marituba. Uhum. Boa noite. Eu fiquei pensando aqui com respeito os batismos que aconteceram no caso de Filipe e Eunuco. Filipe era um evangelista e ele batizou Eunuco, não foi isso? E Sim. agora Ananias batizou Paulo. Uhum. Eu fico pensando, né? Se o senhor não quiser compartilhar, tudo bem, mas com respeito ao nosso estatuto, né? Ele rege que só os pastores podem batizar. Eu estou esperando que isso vai mudar logo. A igreja dos irmãos, as igrejas que são parte da nossa comunidade caras, somente África e Brasil são os únicos que exigem que um pastor ordenado faz o batismo. É bem óbvio que, se você ler o livro de João, em capítulo 4, quando Jesus não estava batizando as pessoas, mas os discípulos estavam ainda naquela fase de vinde e vede, que estava ainda no processo de ser treinado. Agora, a razão que eu já conversei com os velhos missionários da Igreja dos Irmãos, por que esse ficou assim? Ele falou para não se tornar uma coisa bagunçada. Mas, biblicamente, não há razão que qualquer pessoa que conhece o Senhor, que ganha discípulos para Jesus Cristo, não pode batizar outra pessoa. Então, é minha esperança que essa regra, essa norma vai mudar logo na Igreja dos Irmãos. Eu escrevi um documento, e se Ricardo me lembra sobre isso, eu posso mandar esse documento que eu defendi essa posição que pessoas que se batizam, qualquer pessoa pode batizar outro. Para mim, nós na Igreja dos Irmãos, quando fala só um pastor ordenado pode batizar, está falando que nós somos, que os pastores são sacerdotes e que fazer discípulos é um mandamento para os pastores. Mas essa é a minha convicção. E quando a gente deixa as outras pessoas, eu creio que seria bom de fazer sob supervisão de um pastor ordenado, mas não necessariamente o pastor tem que estar na água. Mas a gente tem que ser uma coisa bem organizada e não banalizar a coisa. Mas a gente tem que comunicar que é o trabalho de cada pessoa da igreja fazer discípulos. Deixa eu falar uma coisa. Ordenação é que, eu falei isso outra vez, eu sou um pastor porque eles examinaram a minha vida. Eu não estou perfeito, eu sou longe de perfeito. Mas não é nada que alguém pode me acusar agora, né? Porque eu tenho exemplos. E também eu sou pastor porque eu conheço a palavra. E pessoas confiam na minha capacidade de defender a fé com a palavra de Deus. Então, pessoas viram os dons espirituais dentro da minha vida que poderia ser um líder da igreja, mas eu não sou um sacerdote, eu não sou melhor do que qualquer pessoa, eu não sou o único que está fazendo discípulos. Ok, alguém tem um comentário aí? Oi, Bruce, é a Cacau, esposa do Gleice, daqui do Nova União também. E, Bruce, eu já vi várias explicações por que Deus deixou Paulo cego, né? E eu queria ouvir de você, qual a explicação por que ele tirou a visão de Paulo? Ele era cego espiritualmente, né? Assim como nós éramos. Aí eu queria ouvir de você essa explicação. A grande coisa, a Bíblia fala que a razão é por causa, se você ler, eu esqueço qual dessas histórias ele falou isso, é porque ele viu a luz tão brilhante. Porque você lembra que eu falei que era meio-dia, a gente pode ver, eu acho que Atos 22, que fala era cerca de meio-dia. Esse quando o sol estava mais forte. A luz brilhou tão brilhante, que deixou ele cego. Agora, segunda coisa, talvez fosse por causa da cegueira espiritual dele, mas
esse não necessariamente é a razão, porque a Bíblia fala que a razão é por causa que ele viu a glória de Jesus nesse momento, e ele ficou cego por causa disso. Ok? Então, sua tarefa, eu vou, se você quiser, Ricardo, posso mandar essa coisa aqui direito para você, mas de examinar essas diferentes histórias e ver qual foi a ênfase, por que Paulo contou essas histórias, quais são os detalhes que são diferentes. Então, esse que eu acabei de falar é importante. Agora, se você vê o trecho aqui agora, deixa eu me ligar. Versículo, ele falou, versículo 19, que ele comeu, ficou fortalecido, ficou lá com os discípulos, e a Bíblia fala que ele começou imediatamente de compartilhar Cristo com os outros. E versículo 21 fala, todos os seus ouvintes passaram, porque ele começou a pregar lá em Damasco. Ele falou, não é este que em Jerusalém perseguia os que invocaram esse nome? E para isso veio aqui para levar presos os principais. Como é que ele está pregando Jesus agora? Versículo 22 fala, Paulo, porém, se fortalecia cada vez mais, confundindo os judeus, e habitavam em Damasco, e provando que Jesus é o Cristo. Agora, olha o versículo 23. Decorrido muitos dias. Então, essa razão que eu coloquei isso para me lembrar disso, entre versículo 22 e 23, conforme Gálatas, ele saiu de Damasco aqui nesse ponto e passou 3 anos na Arábia. A Arábia é a parte para leste de Israel um pouquinho, e ele passou 3 anos aqui sozinho. Nós não sabemos o que ele estava fazendo, algumas pessoas falando que estava pregando, mas eu creio que, eu gostei como um comentário falou que ele provavelmente ficou lá tentando, pelejando para entender essa questão da graça de Deus, porque ele foi criado como fariseu, e seguindo a lei, a obediência da lei era principal. Agora ele estava aprendendo como o Espírito Santo guia a vida. Ele não estava embaixo da lei, mas ele estava dirigido, guiado pelo Espírito Santo. Então, para compreender essa coisa foi um pouco difícil, ele demorou 3 anos. E a Bíblia fala que ele voltou para Damasco, e ele fala aqui que ele... versículo 23, depois de muitos dias que ele queria matar, porque ele voltou de novo depois desse tempo em Arábia, mas as suas ciladas vieram em conhecimento de Paulo, e eles guardaram as portas dia e noite para tirar sua vida. Então, Paulo ficou sabendo disso, e aconteceu que algumas pessoas tiveram uma janela perto da muralha da cidade, e eles colocaram Paulo no cesto e com cordas deixaram ele descer. E logo ele foi para Jerusalém, versículo 26. Ele foi para lá e ele queria juntar com os discípulos, porque muito do ministério dele estava lá em Damasco e não foi muito tempo, então pessoas não ouviram e todo mundo fugiu dele. E Barnabé, filho do encorajamento, ele aparece 2ª vez aqui, quando o que fala que Paulo faltou amigos, como aquela música que cantamos em Barnabé, né? E Barnabé foi e colheu ele, aceitou, leva ele para os discípulos e fala, não, mas esse homem, ele está certo, ele realmente pregou Jesus, ele pagou o preço, ele foi para perseguir, mas ele foi perseguido, ele foi para purificar os judeus, mas Deus chamou ele para trabalhar com os gentios. Deus transformou essa coisa. Então, Paulo escapou nesse momento, porque estava lá nos 2 lugares da cidade. Eles usaram provavelmente os romanos nesse momento para prender Paulo e matá-lo, mas aqui ele desceu. Agora, eu coloquei essa coisa aqui para vocês saberem. Desculpe que está em inglês, mas eu gosto de um mapa muito simples aqui. Paulo nasceu aqui em Tarso, e logo quando ele era muito novo foi para Jerusalém.
agora ele foi de Jerusalém, foi para Damasco aqui, e Damasco, como eu falei, era mais de 200 quilômetros de Jerusalém. Daí ele voltou, ele foi para essa nota que fala Arábia aqui, que essa parte aqui, que ele provavelmente saiu de Damasco, ficou perto, por aqui, considerando o seu evangelho, foi até aqui, desceu para Jerusalém. Mas a gente pode ver, se você lê o resto do capítulo, ele estava livre lá, andava em Jerusalém, versículo 28, 29, pregando ousadamente o nome do Senhor, e falava e disputava também com os helenistas. Lá você, Bené perguntou sobre os helenistas, porque dentro de Jerusalém houve sinagogas onde helenistas estavam. Eles mudaram para Jerusalém, mas eles eram considerados estrangeiros ainda. E eles não gostaram, queriam matar ele. Então, os discípulos levaram ele para Cesareia, que era pouco longe também, e ele pegou um barco e voltou para Tarso. Ficou lá 11 anos. E a gente não sabemos o que ele fez, é bem capaz que ele começou uma igreja, porque na segunda viagem missionária ele passou por Tarso. E você pode ver que esse é Chipre aqui, essa ilha aqui, Salamis, esse é Antioquia aqui, onde era uma primeira igreja com judeus e gentios juntos, e eles desceram para o mar e foi para Salamis, aqui em Chipre, para começar a primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé. Então, esse mostra mais ou menos onde todas essas coisas estão em relação um com o outro. Os lugares importantes com essa parte de Paulo é Tarso, aqui no norte, Jerusalém, onde ele foi criado e treinado, Damasco, onde ele conheceu o Senhor, Jerusalém de novo e voltou para Tarso. E você vai ver em capítulo 11, ele vai procurar Paulo naquele lugar. Então, você sempre lembra para ver essa sequência, e essa razão que é muito importante de encaixar esses versículos, porque versículo 23 a 24, aquele mais, versículo 22, 23, decorrida muitos dias, esse muitos dias era 3 anos, de fato. Você pode anotar isso na sua Bíblia. Alguém tem uma pergunta sobre isso? Perguntas, por favor. Eu quero que vocês estudem pessoalmente e pegam com calma, considerando que eu falei, e tenta encaixar e entender a história inteira de Paulo e sua conversão e por que ele escolheu certos eventos relacionados, certas palavras, para dependendo da audiência. Pastor Bruce? Sim. Assim, no caso de Paulo, né, quando se deu assim o momento da sua conversão, né, e no caso dele, porque que quando ele recebeu o Espírito Santo, por que ele não falou em línguas? Não sei. Eu me perguntei isso hoje, eu acho que se ele tivesse falado em línguas, teria mencionado aqui. Agora, você pode falar que talvez ele fosse nesse momento, porque para mostrar isso, você pode ver que Paulo falou em Atos capítulo 14, estou feliz que eu falo em línguas mais do que todos vocês. Então, eventualmente, Paulo falou em línguas, mas a gente não sabe se ele falou aqui. Então, mas eventualmente ele falou. Eu creio que pela profecia do Ananias desse momento e a visão, não foi necessário uma confirmação, porque o dom de línguas era principalmente uma confirmação de um novo grupo recebendo o Espírito Santo. E de novo, Deus deixou até Ananias chegou lá, mas você lembra que Pedro não estava lá, não foi um apóstolo, mas ele fez imposição de mãos. Por favor, eu queria ter certeza que eu falei essa questão de batismo. Eu espero que eu não escandalizei alguém ou qualquer coisa assim, ou
Mas se você quer saber mais sobre por que eu peguei isso, eu não quero escandalizar ninguém. Olha, Bruce, eu Sim. queria compartilhar com você algo para, do meu ponto de vista, poder deixar também vocês mais tranquilos sobre esse assunto. Porque esse aqui, para mim, para nós aqui, foi uma resposta. Porque, sabe, agora é mais de um ano, né, que a gente tá junto com a Igreja dos Irmãos. Então, é um bom tempo já. Desde o início, a gente estava somente, né, tentando ver aquela que era a estrada, né, que estava na nossa frente. Mas ninguém esperava de passar todo esse tempo que Deus colocasse uma igreja assim que pudesse nos ajudar a crescer espiritualmente, aprendendo muito sobre a palavra. Mas, sinceramente, uma das primeiras perguntas que surgiu em mim foi se acontece algo aqui. Agora, nós somos sim uma igreja aqui, né, perto de nós. Se acontece algo em mim, a minha esposa, vamos dizer que a gente vai morrer, né? De um dia para outro. O que acontece da nossa vida? O que acontece se a gente tem que fazer um enterro, né? E no mesmo tempo eu comecei a pensar, né? Agora a minha irmã também, minha família estava começando um ano atrás os primeiros passos, né, na fé. E nós aqui compartilhamos com minhas irmãs, com minha mãe a palavra. Então a pergunta era se uma minha irmã de um dia por outro saísse com o desejo de se batizar, o que a gente faz? Eu tenho que levar a minha irmã para uma outra igreja, mas não é que a gente fala com outro pastor, esse pastor de um dia por outro vai falar, sim, tá bom, domingo pode vir aqui, leva a sua irmã que a gente vai batizar ela. Nós sabemos que não é assim. Porque não é somente que não é uma igreja que a gente não frequenta, mas também porque eles querem conhecer as pessoas antes de batizar, entender bem que fizeram esse processo, né, de aprendizado para ser um batismo, né, real. Então, isso aqui é também pensando naqueles missionários, né, que eu entendo que o missionário não é, por força não tem que ser um pastor, né? Então, um missionário que chega em um lugar onde não se conhece a palavra e começa a dar fruto, que acontece quando os primeiros, né, como nós vemos com o eunuco, pergunta, o que falta para mim para ser batizado? Então, eu também podia imaginar entre mim, mas sem falar, porque era posso dizer, não era vergonha, mas não, podia pensar que seria a resposta, mas nem podia esperar que uma outra pessoa, um outro pastor podia compartilhar isso, o mesmo pensamento. Então, para mim, para nós aqui, é uma resposta. E agradeço a Deus para ter essa sinceridade, para não ter problema, né, em falar isso, porque posso até entender que são assuntos que não é assim simples, né, de falar e de compartilhar. Logicamente com a cautela, né? A gente não vai se permitir agora de querer fazer pastor, né, tirar a autoridade. No caso, tem uma pessoa querendo ser minha cunhada, se manifestasse, a gente não teria nenhuma dúvida, a gente contataria o pastor, a gente poderia fazer online, né? Então, é possível. A coisa que é importante, e talvez essa seja a razão que a Igreja dos Irmãos tem limitado isso, é por causa do fato que entender o que está acontecendo é muito importante. Eu fui para um batismo na África e ele me chamou para batizar. Eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado porque o rio está muito sujo, muitos parasitas nesses rios lá na África. Então eu fiz o batismo lá. E junto comigo era um pastor que é meu aluno na escola de missiologia. E ele chamou um responsável para a igreja. Eles têm isso, que quando a igreja não tem pastor, eles têm uma pessoa que é responsável,
que ele é considerado o líder da igreja. E esse responsável, meu amigo, deixou ele pregar antes do batismo. E ele falou, olha, quando esses irmãos saem da água aqui, o Espírito Santo vai descer sobre eles, como fez com Jesus. E ele leu aquele trecho de João capítulo 1, eu fiquei, ai, esse homem não entende batismo. E a coisa que esse não é uma coisa sagrada como a Igreja Católica faz, que vai transmitir graça. É uma coisa bem sagrada mesmo, mas não transmite graça. Mas o que é importante é a compreensão da coisa. Se a pessoa não compreende a razão bíblica, está banalizando o evento. Então, essa é a razão que eles falam para pastores fazer isso. Agora, se você tem um pastor que vai supervisionar a coisa e olhar na situação para ter certeza que pessoas compreendem e não está banalizado, tudo bem. Mas realmente nós não somos sacerdotes. Eu vou deixar esse assunto, se alguém quer, eu fiz um documento sobre isso, que defendendo isso. Eu não publiquei ainda, mas é uma coisa que eu creio que a Igreja dos Irmãos está pronta para uma mudança nisso. Ok, Pedro, eu queria mencionar os lugares aqui, porque o resto do capítulo é meio simples aqui. Tem 2 milagres. Sim. Queria perguntar uma coisa, agora que a gente estava falando sobre o batismo, né? Nós lemos que no capítulo 8, sobre o batismo do eunuco. O batismo, né, também uma manifestação ao nosso redor que nós fizemos essa escolha de vida, né? Um dos primeiros motivos, né, do batismo é esse daqui, porque a mudança começa em mim. Um batismo sem ter a certeza daquilo que eu estou fazendo não vale nada espiritualmente. Mas também é uma posição, né, que eu pego na frente da comunidade e das pessoas que vivem no redor. Mas nesse caso do eunuco, o significado desse batismo, onde estava somente os dois, né? Não era mais uma manifestação pública, uma evidência pública da mudança de vida. Era mais pública do que possível, porque é possível naquele momento, porque houve as pessoas que estavam com esse eunuco, ele sendo um alto oficial assim, ele não viajou sozinho assim. Então, era o testemunho daquelas pessoas, não é um testemunho para uma comunidade cristã, porque o único cristão que estava presente era o próprio Felipe, mas você teve outras pessoas que estavam presentes que observaram isso. Então, como você falou, é um testemunho, uma declaração de fé, e acontece nesse momento assim. Eu queria mencionar essas cidades, porque o resto do capítulo eu não vou gastar muito tempo, porque é dois milagres, mas a questão que eles queriam mostrar que eles mudaram de algumas cidades. Pedro estava em Lydda, que é 27 quilômetros de Jerusalém, é um dia de viagem, e houve uma pessoa que chama Enéas, e ele era judeu, pela maneira, apesar do nome, nós cremos que ele era judeu, mas ele era um judeu não salvo, porque ele chamou ele homem. Então, essa cidade era bastante romanos lá, mas apesar do nome grego, ele era provavelmente um judeu, ele foi não salvo. Pode ser que isso foi uma das primeiras vezes que a gente, não é a primeira, mas uma das poucas vezes que houve uma cura de pessoa não salva. Jope foi 23 quilômetros de Lydda, e a gente vai ver porque é importante, porque lá foi uma mulher que chama Tabita, ou Dorcas, que significa uma pessoa bonita. Ela era gazela, uma pessoa bonita. E Cesareia, eu acho que eu coloquei um extra R lá. Cesareia era 40 quilômetros de Jope, e esse é importante porque esse foi onde Pedro pregou para Cornélio, e Cornélio era a pessoa-chave lá. Então, cada um desses lugares tem uma pessoa-chave. Enéas, ele era judeu não salvo, estava paralisado por 8 anos, não saiu da cama. Tabita, ela era uma mulher piedosa, e Pedro levantou ela dos mortos.
e Cornélio era o primeiro gentil. Só para você pegar a ideia aqui, essa história começa em Jerusalém. Lida era aqui, 27 quilômetros disso, 20 e poucos quilômetros Jope, e Cesareia está aqui para norte, esse é onde Cornélio estava. Então, eles passaram pelo litoral aqui para chegar lá. Então, você pode ver que Cesareia também era a cidade onde Felipe estava morando. 2 milagres. Por que esses 2 milagres são importantes? Você pode ler no seu próprio tempo sobre isso, mas era para mostrar que Pedro e os apóstolos não ficaram parados em Jerusalém. Eles evangelizaram fora disso. Eu já ouvi pessoas criticando os apóstolos que não saíram de Jerusalém, mas eles saíram mesmo. E essa é só a razão que essa história foi contada lá, para mostrar como os apóstolos trabalharam em vidas individuais. Para mostrar que Pedro e os apóstolos não ficaram parados, para mostrar que os apóstolos trabalharam em vidas individuais. Porque é esse que nós falamos que é importante quando a gente fala sobre... a coisa é que os apóstolos não eram pessoas que só pregaram para o grande grupo, mas eles trabalharam nas vidas individuais também. E você pode ver que eles foram lá para ficar com o povo lá. E para alcançar os judeus, para alcançar judeus em novas áreas, agora expandindo de Judeia, em outros lugares, e para preparar o terreno para a conversão de Cornélio. Desculpe, eu coloquei o nome em inglês lá, Cornelius. Eu estava meio com pressa hoje, mas era para preparar o terreno para isso, para colocar a situação certinho para a conversão do Cornélio. Então, eu não sei se você tem qualquer pergunta sobre isso, mas voltando dessa coisa aqui, o que aconteceu é que Enéas foi curado aqui em Lida, aqui, e várias pessoas realmente estavam sendo convertidos por causa do testemunho que esse homem que era paralisado 8 anos foi curado. Mas durante esse tempo que várias pessoas, praticamente parece que a multidão chegou a Cristo aqui, Pedro estava ministrando. Daí foi a Jope estava lá, era uma boa distância. Olha aqui, Jope era 23 quilômetros. Isso não era uma coisa rápida, porque você pode ver 23 quilômetros, era alguns 3 horas, 4 horas. Então, eles falaram, não demore, porque Pedro estava Lida e ele foi imediatamente porque essa mulher estava doente e sabia que ia morrer qualquer hora, e eles enterraram as pessoas rapidinho. Então, Pedro foi para Jopa, e agora, o próximo capítulo 10, Pedro está em Jopa, e a gente vai para Cesareia. Ok, primeira coisa é Cornélio. Eu queria mencionar algumas coisas sobre ele. O centurião era um comandante de 100 soldados, normalmente, coorte, era unidade de 600 homens, normalmente. Então, ele era um homem de uma posição muito elevada no exército lá, com certeza bem, e só para girar o dano aqui, se você ler o trecho, ele era de coorte de Itália, ele era de italianos que estava lá. Deixa eu ver, capítulo 10, versículo 3, por aí. Ok, fala que ele era coorte italiano, e esse a coorte chamada, versículo 1, chamada italiana, e esses eram os soldados mais leais, porque eles eram romanos mesmo. E então, esse mostra que ele não era qualquer soldado, mas de muito elevada posição, sobre um grupo de soldados muito importantes. Ele era, a Bíblia fala que ele é piedoso e temente a Deus. Isso significa que ele teve essas duas palavras são relacionadas, mas eu nunca vi os dois juntos assim como eu vi nesse trecho aqui, mas mostra o profundo respeito que ele tinha para o Deus de Israel. Por causa do fato que ele amou Israel, ele fazia muitas esmolas ao povo de Israel. E você pode ver pelo trecho lá que ele fala em sua casa, ele teve influência na sua casa, e aquela coisa que o soldado que foi com os 2 servos, ele era piedoso também, que esse mostra
a influência da vida desse homem, como ele influenciou as pessoas para Deus, porque quando Pedro finalmente chegou em Cesareia, ele tinha juntado um grupo bem grande para escutar a palavra de Deus. Então, a visão do Cornélio, a Bíblia fala que ele estava orando, versículo 3, acerca da hora nona, e esse era 3 horas da tarde, e ele viu claramente uma visão, um anjo de Deus. E ele falou Cornélio, ele falou ele falou, vai lá para Jope e pegar um homem chamado Simão, que tem o sobrenome Pedro, chama ele. Então ele não falou para ir para lá, mas ele falou de chamar Pedro para Cesareia aqui. Então o versículo fala, aqui em versículo 7, logo ele que retirou o anjo e falava que falava com Cornélio, chamou os 2 dos domésticos servos dele e um piedoso soldado para ir para esse serviço. Eu sou da opinião, provavelmente era 4, 5 horas, ele explicou as coisas para esses servos, esse soldado, era provavelmente 5 horas da tarde, e foi longe a viagem, então eles pensaram, vamos esperar de manhã. Então, eles tinham que levantar 4, 5 horas de manhã para fazer essa viagem, porque a Bíblia fala que eles estavam aproximando o meio-dia lá. Então, já passou entre o tempo que a visão chegou ao Cornélio até o grupo chegou com Pedro, era 18 horas de viagem. Então, mais interessante dessa visão, Deus falou, eu escutei, eu vi os molas, eu vejo que você está buscando a Deus, eu vejo que você está procurando, e é para você ir lá e chamar ele. Agora, Pedro, capítulo 9, fala que terminou que ele estava hospedado na casa de um curtidor. Essa é uma pessoa que trabalhou com couro. Agora, os judeus usaram couro, claro, mas ele tinha que trabalhar com animais mortos. E isso normalmente deixou ele impuro. Então, o fato que Pedro estava na casa de um homem que era impuro já, era uma preparação. Ele foi lá para a laje, lá da casa dele, lá em cima, estava orando, estava próximo ao meio-dia, e estava com fome, esperando para o almoço sair lá, e ele teve que chamar êxtase. E esse êxtase, eu fiquei com surpresa com a Bíblia em português traduziu literalmente do grego isso. Mas a ideia é que é um estado de sensibilidade espiritual que aconteceu com Pedro naquele momento. Não é uma coisa que ele buscou, não era uma coisa que mostrou espiritualidade, mas ele estava numa percepção do mundo espiritual que não tinha antes. E que ele viu, houve uma visão aqui, e Pedro estava lá, um lençol pelos 4 cantos lá, descendo lá, e houve um monte de animais, e animais que eram impuros. Não é para comer esses animais conforme a lei de judeus. E Deus falou para ele, Pedro, levanta-te, mata e come. E então Pedro falou, não, Senhor, jamais entrou na minha cabeça, a minha boca uma coisa impura. E Deus falou, não chame tu comum ao que Deus purificou. Então, esse aconteceu 3 vezes, e você pode ver quanto que a religião dos judeus, como isso, ele foi afetado pela essa coisa aqui, porque ele recusou o Senhor 3 vezes. O Senhor fala, come. E minha religião não permite isso, né? Então, você pode ver a luta que estava na vida do Pedro nesse momento. E logo, então aconteceu 3 vezes isso. Versículo 17 fala, então, enquanto Pedro refletia perplexo sobre que seria a visão que teria, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam à porta. Chegando, indicavam se ali havia hospedado Simão, que tinha o sobrenome Pedro. Versículo 19, estando Pedro ainda meditar sobre a visão, o Espírito disse, eis que 2 homens te procuram
era de fato 3 homens, mas eram 2 servos e o soldado estava acompanhando para proteger. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu vos enviei. Nota, essa foi a questão. A gente pode falar que não há comida impura hoje, Jesus já declarou isso, mas você pode ver como foi difícil essa coisa de dieta para os judeus aceitar. Não chames tu comum que Deus purificou. Então, essa frase não estava tanto falando com os animais, como esses 2 homens e o soldado que chegaram para acompanhar Pedro lá para Cesareia. Mas a questão que eu coloquei aqui embaixo, que ele hospedou os gentios aquela noite lá, que para mim é muito interessante, porque de receber as pessoas na sua casa não foi o costume das pessoas. Agora eu perdi, eu não tenho mais da coisa lá. Então, o que aconteceu? Versículo 24, fala no dia entrou em Cesareia, então eles saíram, ficaram uma noite e no outro dia eles foram lá. E versículo 24, Cornélio esperava, tendo reunido os parentes, amigos e íntimos. Quando Pedro lá ia entrar, veio Cornélio prostrando seus pés, o adorou. Então ele pensou que Pedro era um deus ou anjo, alguma coisa assim, então ele não sabia como responder, então ele prostrou. E Pedro fala, não, eu sou um homem como vocês. E Cornélio, então, ele recontou a história da visão que ele tinha. Ele falou, olha, é bom que você chegou aqui, porque eu tive essa visão, e isso aconteceu. Mas eu queria que você veja a pregação, e a gente vai terminar com isso. Agora, eu vou começar no versículo 34. Então, Pedro, tomando a palavra, disse, na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que é aceitável aquele que há em qualquer nação ou teme e pratica o que é justo. Então, basicamente, fala, olha, gente, eu sou judeu, para mim vocês são puros, eu fui criado assim, mas Deus me mostrou que eu devo aceitar vocês, mesmo que vocês são de qualquer nação, outra nação. Então, ele começou com essa palavra que para mim poderia ser ofensivo para eles, mas eles entenderam porque eles moraram lá. E Pedro falou, agora Deus, eu estou vendo isso. E ele falou entre si a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, e esse é o Senhor de todos. Esta palavra, nota o versículo 26, deve sublinhar isso, vós bem sabes. Então, o que Jesus estava pregando nesse momento não foi novidade para eles. Ele falou, vocês sabem da história de Jesus, vocês ouviram isso. Foi proclamado por toda a Judeia, começando em Galileia, depois do batismo de João, pregou, concernante a Jesus de Nazaré, com Deus ungiu com o Espírito Santo, com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Agora, semana que vem, a gente vai preencher aquela coisa, porque, nota, ele falou sobre a vida de Jesus, ele falou sobre o que ele fez aqui. Ele falou, nós somos testemunhas de tudo quanto fez, nota, testemunho pessoal, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém, o qual mataram, penduraram no madeiro. Agora, ele não acusou eles, mas eles falam, eles mataram ele. Mas Deus ressuscitou. Esse Deus ressuscitou, versículo 40, o terceiro dia, e concedeu que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas predeterminadas por Deus, os apóstolos, e nós, que comemos e bebemos juntamente com ele depois do que ressurgiu dentre os mortos, esse nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que Deus foi constituído juiz dos vivos e mortos. Então, a ele todos os profetas dão testemunho de que tudo o que nele crê receber a remissão dos pecados. Agora, nota, pela primeira vez ele começou a falar sobre fé. E 44 fala, enquanto Pedro ainda dizia essas coisas,
desceu o Espírito Santo sobre todos eles que ouviram a palavra. Ok, agora pensa nisso. Eu vou terminar rapidinho aqui, me deixa terminar essa parte aqui. Pedro, ele não parou para fazer uma oração, não pediu para alguém levantar a mão, não pediu para fazer uma oração, coisa, mas eles creram e o Espírito Santo entrou. Como é que eles sabiam? Os crentes que eram da circuncisão, os judeus que estavam com ele, porque Pedro, com muita sabedoria, levou os testemunhos com ele. Isso vai ser importante, porque no próximo capítulo, eles chegam com ele. Pedro, os outros líderes chegaram. Pedro, nós ouvimos falar que você falou foi na casa do gentil. O que é isso? Então, Pedro estava com esses testemunhas com ele. E ele falou, enquanto Pedro dizia essas coisas, desceu o Espírito Santo. Ouvi falar. Os crentes que eram da circuncisão, todos quantos que tinham vindo com Pedro, maravilharam e que também sobre os gentios derramasse o Espírito Santo. Como que sabia? Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então, a línguas foi uma confirmação. Os testemunhos lá que estavam lá vendo os judeus acreditaram, sim, Deus deu o Espírito Santo para os gentios também. Então, esse foi um momento muito importante. Eu quero que você reflete sobre essa pregação dele durante a semana. E semana que vem eu vou pegar essa parte que quando eles receberam o Espírito Santo e a gente vai dar uma olhada no conteúdo dessa pregação.